Recentemente eu li um livro que ele me deixou com essa cara aqui. De trouxa, me fez totalmente de palhaço, de otário. Fui completamente enganado por esse livro. E aí eu pensei, tiveram vários livros que eu já li que já fizeram a mesma coisa comigo, me deixar assim, com cara de palhaço, de trouxa, de otário. E eu acho que é uma sensação que todo mundo gosta de sentir quando tá lendo um livro, principalmente quando o livro é suspense, porque todos os livros dessa lista são de suspense. E aí eu resolvi fazer uma lista com 8 livros que pra mim tiveram, assim, as melhores reviravoltas, os famosos plot twists, né, que todo mundo gosta, eu acho, e que, assim, que me chocaram. Eu sei que tem muitos livros que poderiam chocar vocês, e talvez esses que eu indique não choquem vocês, mas me chocaram. Eu sou uma pessoa bem difícil de ser enganada, assim, por livro, porque eu fico criando teoria e tal, e acabo descobrindo, na maioria, que eu tô lendo livro de suspense. Então, quando eu sou feito de trouxa com um livro, ele vira, assim, automaticamente já ganha super altos pontos comigo, e eu já recomendo, porque na minha cabeça, se conseguiu fazer isso, é porque o livro é bom. É isso, eu vim indicar esses 8 livros pra vocês, e agora que eu reparei que eu não me apresentei, caso você não me conheça, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal. E já deixa logo o like no vídeo agora no começo pra você não esquecer de deixar no final. E vamos falar desses livros, eu vou colocar a capa deles aqui do lado pra vocês irem acompanhando comigo. E aquela coisa, alguns deles têm esse plot, essa reviravolta no meio do livro, alguns é tipo na última página, no último capítulo, no final do livro, mas de qualquer maneira foram plot twists que me deixaram assim, transtornado, que eu fiquei assim, querendo arrancar minha cabeça fora, porque eu não sabia o que fazer e eu me senti um palhaço. E tipo, pelo menos eu, quando eu tô lendo suspense e thriller, pra mim uma das melhores coisas que um autor pode fazer é me fazer de trouxa, no caso. Quando eu penso que a história é uma coisa e quando eu acredito em uma coisa e no final ele faz um negócio bem feito, no caso, ele pega totalmente de surpresa e você fica assim, de queixo caído. E tipo, não que eu me importe que eu só gosto de livros de suspense e de thriller quando tem essa reviravolta, porque às vezes um livro é muito mais do que plot twist, muito mais do que reviravolta, mas quando tem, eu não reclamo. Então, se você também gosta de reviravoltas e de livros assim que provavelmente vão explodir sua cabeça, esse vídeo é pra você. E é isso, vamos começar logo. E não necessariamente são livros assim que eu amei, que dei 5 estrelas, favoritei. A maioria sim, mas alguns não. Teve alguns assim que eu nem gostei tanto, mas pela experiência e pelo plot e pela fazer a gente de trouxa, no caso, eu vou recomendar pra vocês. E já vou começar, no caso, com o primeiro livro, que foi o livro que meio que me deu essa ideia desse vídeo, porque foi um livro que eu li recentemente que me deixou me sentindo o maior otário do mundo, que é o livro Por Trás dos Seus Olhos. Esse livro teve um boom aí recentemente porque saiu uma série na Netflix, né? E todo mundo, meio que, quem eu já tinha lido, ficou com vontade de ler, foi o que aconteceu comigo. E todo mundo já falava pra mim que eu não conseguiria prever o final desse livro. E aí eu, me achando, né, jurei que conseguiria sim, dizendo, não, acho que talvez eu descubra. E comecei a fazer várias teorias lendo esse livro. O que é que eu posso falar sobre a história desse livro? É que é basicamente sobre uma mulher e o marido dela e outra mulher. E aí vai ter todo o quê? Um negócio de um adultério. E basicamente, o que eu posso falar sobre o livro é isso. Porque tudo que você vai descobrir no livro é muito aos poucos e muito enigmático. E você só consegue se situar na história, tipo assim, depois de 50%. Porque no começo você não sabe direito o que é que tá rolando e qual é o objetivo do livro e por que você tá lendo ele. Outra coisa que também é importante ressaltar, essa mulher, uma delas, ela tem meio que um passado ali com um trauma que aconteceu na vida dela. E aí isso meio que afeta ela atualmente. Basicamente é isso que eu posso dizer. Só que assim, gente, eu tava lendo esse livro, eu li a maior parte dele em live, inclusive, acho que foi todo em live. E no começo eu tava sem entender, tipo, qual era a lógica, porque pra mim não tava tendo o suspense, porque é um livro de suspense. Eu tava dizendo, mas de onde veio o suspense? Qual é a motivação? O que é que eu preciso esperar desse livro? E aí eu fui lendo, fui avançando, tiveram os momentos que eu achei super lentos, sim. Eu super acho que esse livro poderia ter, tipo, 100 páginas a menos. Mas aí, vocês não estão entendendo o que aconteceu no último capítulo. É literalmente o último capítulo do livro, que quando eu penso, eu fico com vontade de gritar. Porque eu não sei explicar pra vocês. Eu acho que se você conseguir prever esse final, tipo, inteiro, você precisa imediatamente mandar seu currículo para uma agência de investigação, porque você está sendo um talento perdido. Porque vocês não estão entendendo, eu não estou exagerando. É uma coisa que não passou pela minha cabeça nem por um segundo. Acontece uma coisa no final do livro, quando começa a se caminhar pro final, que eu fiquei tipo, caramba, não gostei da explicação, porque é uma coisa assim, pra mim, que foi muito mirabolante, que foi meio do nada, e pra mim perdeu assim um pouco do sentido do livro, e não era isso que eu tava esperando. Só que aí, quando virei a página, vi uma coisa específica, eu disse, não é possível que esta mulher fez isso comigo. E sim, ela fez isso comigo, me fez totalmente de trouxa, me fez totalmente de otário, me fez totalmente de palhaço. Eu acho que é a frase que vocês mais vão ouvir neste vídeo, porque é impossível usar outra. Mas é isso. É isso. Eu não gostei de estar sendo do livro. Foi um livro, assim, bem razoável, na minha opinião, no geral. Mas eu super recomendo pra vocês, só pra vocês terem essa experiência do último capítulo e do final. Porque vocês não estão entendendo. Então, leiam esse livro só por causa do último capítulo, que eu juro que vocês não vão se arrepender. Você pode até não gostar do livro, assim como eu, no final. Mas o último capítulo vale a pena. O outro livro é A Mulher na Janela. Ele é basicamente sobre essa mulher
que ela tem uma síndrome que se chama agorafobia, se eu não me engano. E ela basicamente ela tem medo de sair de casa e ela tem essa fobia de sair de casa, de interagir com pessoas, então ela fica trancada dentro de casa. E tudo isso por causa de um trauma que aconteceu na vida dela no passado. E você não sabe muito bem que trauma é esse, você só sabe que ela tá assim, afastada da família e ela sente muita falta da família, mas ao mesmo tempo essa fobia não deixa ela conseguir ver eles e matar essa saudade. E aí tem essa outra coisa de que ela fica, tipo, meio que arruma essa distração, que é ficar curiando a vida dos outros, os vizinhos no caso dela. Ela, no caso, ela vira uma fofoqueira. Por que não? Ela tá em casa sem fazer nada, vai fofocar. Chega um casal novo, uma família nova ali no bairro, e ela começa a ficar meio que obcecada pela vida deles. E ela começa a ficar observando eles o tempo inteiro. E ela começa a perceber umas estranhezas com esse casal e o filho deles. E aí ocorre um crime e ela se torna uma das principais suspeitas, testemunhas, sei lá, do crime. Ela tem problema com álcool, então assim, ela é alcoólatra e aí meio que ela não vira uma testemunha confiável porque ninguém consegue acreditar nela, porque além de ter todos esses problemas com ela tomar muito remédio, ela vive bêbada. Toda hora do livro, tipo assim, o livro tem o quê? Umas 300 páginas e 200 páginas do livro ela tá bêbada. Então você fica meio que, nem você, leitor, consegue confiar nessa mulher. E aí vai acontecendo no livro e vai acontecendo essa investigação e você vai conhecendo tanto o passado dessa personagem quanto a vida dessa família aí que envolveu esse crime. E aí tem um plot do livro que ele não é o plot principal, eu diria. É um plot que acontece assim, um pouco antes do final, é tipo mais um pouquinho da metade, mas é uma revelação que eu tava lendo o livro assim, despretensiosamente, e quando eu li isso, eu parei o livro, eu tive que fechar o livro, respirar fundo 15 vezes, me controlar para não dar um grito, porque eu estava lendo de madrugada, e continuei a leitura. O final do livro, assim, não vou dizer que é uma coisa que me pegou totalmente de surpresa, o plot, no caso, que o autor queria provavelmente que fosse o principal, mas esse plot em si, quem já leu o livro sabe do que eu estou falando, você não espera de maneira nenhuma, porque ele brinca com você de uma forma que você não estão entendendo. Eu quase nem consegui terminar a frase aqui, porque puta que pariu. É tipo assim, nossa, gaguejei. É isso, gaguejei, então vocês já sabem que é bom, por favor, leiam. O outro livro é um livro que eu não perco a oportunidade de estar recomendando pra vocês. É um dos meus livros favoritos do ano passado e se tornou da minha vida também. E é o livro Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky. É um livro longo, tá? Esse é o livro mais longo da lista, ele tem mais de 700 páginas. E eu sei que é um livro que ele pode não funcionar muito bem pra algumas pessoas, porque algumas pessoas podem achar que tem página demais ou que tem umas partes do livro que ele é um pouco mais lento. E sim, eu confesso que tem algumas partes do livro que ele fica um pouco mais lento. Mas pra mim foi incrível, impecável em tudo que se propôs a fazer. Esse livro basicamente vai girar em torno desse menino chamado Christopher. Ele é uma criança e aí do nada ele desaparece. Ele passa uma semana desaparecido em um bosque que tem nessa cidade e ele volta um pouco estranho. E as pessoas começam a perceber essa estranheza nele, principalmente a mãe dele. Isso tudo porque a mãe dele e ele tiveram que sair meio que fugidos da cidade que eles moravam antes, por conta de que a mãe dele estava num relacionamento abusivo. Então elas meio que saíram pra recomeçar essa vida. E aí o Christopher começa a ficar um pouco estranho, começam a acontecer coisas estranhas também com as pessoas da cidade. É uma cidadezinha pequena, esse livro tem uma vibe meio It a Coisa, inclusive o autor não nega que se inspirou, então tá tudo bem. E também tem um vlog de leitura dele aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards, caso você queira ver, tipo, todas as minhas percepções do livro inteiro, não tem spoiler nenhum, tá? Então você pode ver tranquilo. Mas basicamente é isso, a história do livro é um suspense que vai encaminhando para uma coisa que você não sabe direito o que é, mas tem umas coisas bem bizarras nesse livro. Tem umas cenas que eu diria que podem ser consideradas de terror pra galera mais medrosa, fico alerta. Mas é assim, não é um livro que dá medo, ele dá aquela ansiedade e aquela tensão em você, que você fica naquela coisa sempre esperando que alguma coisa vai acontecer, e realmente acontecem várias mini reviravoltas no livro. É aquele estilo de livro que os capítulos são curtos e cada final do capítulo às vezes tem uma coisa que você não espera e que lhe motiva a ficar contando a história. Só que tem uma coisa que acontece que vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Eu lembro até a página do livro que aconteceu isso, pra vocês terem noção do quão fissurado eu fiquei quando isso aconteceu. E eu não vou falar a página, porque aí quem for ler já vai, tipo, ler esperando. Eu quero que vocês sejam pegos totalmente de surpresa caso vocês decidam ler esse livro. Mas é uma coisa assim que, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não passou pela minha cabeça nem por um momento. Eu ficava, tipo, pensando, não, mas será que é isso? Mas será que é aquilo? Mas isso que acontece é literalmente uma frase assim, no final do capítulo, que você não consegue, sei lá, você precisa dar um grito. E esbravejar assim pro mundo. Se você não tem ninguém pra falar sobre o livro, você vai querer até falar com, sei lá, com sua mãe, com seu gato, com seu cachorro, com qualquer pessoa que estiver ao seu redor. Você vai precisar dizer, meu Deus, o que rolou aqui? E não vou falar muito pra também vocês não criar teorias. Leiam esse livro, por favor, eu já implorei. Tem gente que chora, tem gente que morre se vocês não lerem esse livro. No caso, eu sou essa pessoa. Então, por favor, leiam. O outro livro é um livro do Rafael Montes. E eu poderia colocar aqui o próprio Rafael Montes como recomendação pra quem gosta desse tipo de coisa, de reviravolta, de plot twist. Porque ele é um autor que eu já li todos os livros dele. Gostei de quase todos. Só teve um em específico que eu não gostei tanto assim, mas enfim. Todos eles tiveram reviravoltas que eu não estava esperando. Mas, pra mim, uma das que é mais, assim, legais e, tipo, mais massa, que você fica, caramba, que foda, que gênio, é do livro Suicidas. Esse livro vai ser sobre um grupo de jovens que eles decidem fazer uma roleta russa
de suicídio. Eles planejam meio que fazer esse suicídio coletivo. E aí, o que acontece? Aconteceu isso já, e o livro vai se passar meio que no futuro, porque essa investigação foi reaberta por uma delegada, porque ficou muita ponta solta nesse crime. Ela chama as mães desses jovens que se suicidaram e tal, cometeram esse crime, pra tentar reabrir essa investigação e tentar descobrir as coisas, os detalhes da investigação que não ficaram muito claras quando eles investigaram da primeira vez. E aí o livro vai ser em 3 pontos de vista. Vai ser essa parte da delegada com as mães, aí vai ter a parte de um diário de uma das pessoas que estava lá no grupo de amigos, que estava fazendo tudo aquilo, ele contando em tempo real o que estava acontecendo, e também vai ter a parte em primeira pessoa de um desses personagens também. E aí você vai tendo esses vários pontos de vista. E a parte ruim disso tudo é porque sempre o Rafael ele faz o seguinte, ele termina um capítulo nesse ponto de vista com um acontecimento que você fica... preciso saber o que aconteceu em seguida. Aí corta para o outro ponto de vista, que é no futuro ou no passado, e aí você tem que esperar chegar naquele outro capítulo de novo. Fica inclusive com vontade de pular e depois voltar. Vocês entenderam, né? Ficar lendo todas as ordens e depois as outras ordens. Não sei se fez sentido, espero que sim. Mas enfim, é um livro que ele é muito pesado, assim, tem todos os gatilhos que você possa imaginar. Então assim, cuidado, pelo amor de Deus. É um livro que tem muito cena gore, assim, de violência. Tem tudo que vocês possam imaginar de desgraça nesse livro, tem. Então, pelo amor de Deus, se você é um leitor um pouco mais sensível, eu recomendaria que você ficasse longe. E o final do livro é literalmente, acho que, sei lá, a última página. É uma coisa assim que não é aquele plot, tipo, que tem muito a ver com a história, mas tem ao mesmo tempo. É uma coisa que ele faz que você fica, caramba, velho, esse homem é foda. Porque ele faz uma coisa que você fica, meu Deus, como pode? Eu queria ter escrito isso, pensado nisso. Recomendo esse, recomendo os de Rafael também, porque pra quem gosta de plot twist, ele não deixa a desejar praticamente nunca. Temos um livro que eu também não esperava muita coisa dele, e ele acabou me surpreendendo demais, que foi o livro Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, que também teve filme aí pela Netflix, e aí quando teve esse filme teve outro boom. Esse livro vai ser sobre um casal. Eles estão em um carro viajando para a casa dos pais do cara lá, que tá no carro. E aí, ele vai ser narrado na perspectiva da menina, da mulher lá. É basicamente, ela está pensando em acabar com tudo. Com tudo o quê? Com o relacionamento deles, com a vida deles, com a vida dela, com a vida só dele. Com o quê? Com o mundo? Com, não sei, com o governo? Vocês vão ter que ler para descobrir. Mas eu juro que vocês não vão descobrir só quando ler. Tipo, o final é que vocês vão entender o que era que ela estava pensando em acabar. É um livro assim, bem, meio confuso, que tem umas partes que você fica sem saber se você tá realmente entendendo. E calma, isso é normal, vocês não são burros, ou talvez eu seja burro também tá tudo bem, normalizem os burros. O final do livro, eu fiquei assim, não foi só a sensação de ter feito de trouxa, de palhaço. Eu fiquei me sentindo burro um pouco, me sentindo confuso, e eu precisei, tipo, procurar sobre o livro e ver resenha e falar com outras pessoas que já tinham lido pra tentar afirmar uma teoria, porque é basicamente aquele tipo de livro que você termina e você pode meio que escolher o que você quer acreditar, porque tem várias interpretações possíveis, é um final, assim, meio aberto, mas tem uma coisa específica que não é nem um pouco aberta, que é uma coisa que eu acho que ninguém espera lendo o livro, porque vocês não estão entendendo a genialidade que esse autor fez de construir tudo isso pra esse ponto do livro que você chega lá e você fica... Que? É literalmente tipo, oi? Como assim? Aí é isso, gente. Por favor, leiam esse livro. Ele tem umas passagens assim bem reflexivas também, que dá pra você ficar fazendo aquelas crises existencial. Do nada virou um zoológico aqui, perdão, virou um monte de passarinho. Mas enfim, leiam esse livro, vocês não estão preparados. Você provavelmente pode não, sei lá, se sentir um pouco confuso no final, mas aí qualquer coisa, me chama, sei lá, em alguma rede social minha que a gente discute sobre o final. Porque é um livro que eu nunca me canso de falar sobre, porque sempre que eu penso, eu começo a criar outras teorias. E é um livro que eu super tenho certeza que eu vou reler algum dia da minha vida. O outro livro é A Paciente Silenciosa, que é um livro que eu não fui pego de surpresa assim com o plot, porque foi uma teoria que eu criei quando eu tava lendo. Mas eu sei que é um plot que ele vai pegar muita gente de surpresa. Eu peguei porque eu sou um chato. Eu não sei ficar lendo os livros sem ficar criando teorias. E porque, sei lá, as pessoas falaram tanto pra mim que eu não ia conseguir adivinhar o plot, que eu comecei a criar até teoria impossível. E aí, no final das contas, foi uma das minhas teorias que se realizou, mas não completa. Porque, tipo, é um plot muito grande, assim. Tem vários acontecimentos que envolvem esse plot desse livro. E aí, uma das coisas que aconteceu, eu não esperava de maneira nenhuma. Ele é basicamente sobre uma mulher que ela foi acusada de assassinar o marido. E desde que ela matou o marido, ela não pronunciou uma palavra sequer. Ela ficou totalmente em silêncio. E aí se passaram alguns anos depois desse caso e tem esse psiquiatra. Ele decide voltar a estudar esse caso e tentar alguma coisa com essa paciente, porque ele tá meio que obcecado com esse caso e ele quer muito tentar descobrir o que foi que realmente aconteceu, porque não ficou muito claro se foi realmente ela que matou o marido, o que foi que rolou, e se foi ela, qual foi a motivação. E enfim, vai acontecer nesse livro. E aí tem esse final que você fica assim, caramba,
Porque vai ter na narrativa do psiquiatra, psicoterapeuta, sei lá, enfim. E vai ter a narrativa dessa mulher, tipo, uns diários que ela escreveu. E aí você fica naquela dúvida, por que esta mulher não fala o que foi que aconteceu nesse dia, quem matou o marido dela, se foi ela, por que ela fez isso. E aí também tem outras coisas ali, meio que acontecimentos na vida desses personagens que você fica curioso pra saber também. Se você for uma pessoa assim que, como eu, fica criando muita teoria e já for um pouco acostumado a ler thriller, talvez você não seja pego de surpresa totalmente, mas eu acho que pelo menos assim, uns 30% do plot você não vai adivinhar. E se você é uma pessoa que não tá muito acostumada, ou que lê assim despretensiosamente sem tentar adivinhar nada, aí com certeza você vai ser pego de surpresa, porque meu pai é amado. Eu juro que vale a pena a experiência. Por mais que não seja um livro assim que eu tenha amado também, mas foi um livro que eu ainda recomendo pela experiência toda dele. E penúltimo temos um livro que se chama Clube da Luta, que eu acho que é um livro que muita gente conhece, é um livro que eu falei pouco aqui no canal, mas é um livro que eu dei 5 estrelas e favoritei na época que eu li. Ele é basicamente sobre esse cara que ele tá meio que desestimulado com a vida pessoal dele. E é o que acontece, o apartamento dele explode. Esse apartamento dele era um apartamento super caro, assim, que ele era, tipo, bem sucedido na vida profissional, mas ele não estava satisfeito com a vida dele, no caso pessoal, enfim. Ele meio que ele vai morar com esse cara que ele conheceu em um bar, um cara lá aleatório, que eles viram amigo assim muito rápido, e aí ele vai ficar com ele um pouquinho enquanto ele tenta resolver as coisas do apartamento dele. E o que acontece? Ele e esse cara, eles decidem criar meio que um clube da luta para extravasar. Então são pessoas assim que estão, tipo, revoltadas ou com a sociedade, ou com o governo, ou com o trabalho, ou com a vida pessoal, enfim. E aí eles ficam o quê? Saindo no soco para extravasar essa raiva, essa dor, essa angústia deles. Eles tentam extravasar o sentimento através da violência. E aí cria-se esse clube da luta que tem várias regras lá. Inclusive quem já leu sabe das regras. Eu acho muito massa toda a ideia desse livro, como ele acontece e como ele funciona. Tem uma coisa no livro que é uma coisa que eu também desconfiava, mas eu só comecei a desconfiar, tipo, mais para o final. No começo do livro nem passa pela sua cabeça. A forma que o autor conclui toda a história e explica tudo e, meu Deus, é muito bom. E assim, eu acho que também é um livro que pode pegar muita gente de surpresa. É um livro curtinho também, que dá pra você tirar vários questionamentos e você ainda tem a chance de ficar feito completamente de otário. Então recomendo, leiam, por favor, que eu amo esse livro demais. Gente, perdão se eu tiver suado, sei lá, com a aparência meio assim. Não muito favorável, é porque tá muito calor, vocês não estão entendendo. Eu tô gravando aqui na sala porque é mais ventilado, mas não tá funcionando. Mas enfim, seguimos para o último livro, que é o livro Em Defesa de Jacob. É um livro que ele também tem série de TV, então esse vídeo tá ótimo pra quem gosta de adaptação também. E ele vai contar sobre esse promotor, ele é um promotor ali super bem sucedido da cidade. E acontece um crime nessa cidade, é uma cidade pequena que não acontecem muitos crimes assim graves. E uma criança, um menino lá de 14 anos, ele é assassinado. E o filho desse promotor se torna o principal suspeito. E aí começa o cabaré. Porque a vida desse promotor, ele vira completamente cabeça pra baixo, porque primeiro, ele tinha sido escolhido pra pegar o caso, né, e tentar descobrir o que rolou, só que aí como o filho dele vira o principal suspeito, ele meio que é afastado do caso e a vida dele muda completamente, porque aí ele tem que mudar tudo que ele estava planejando fazer por conta disso, e aí ele fica naquela dúvida, será que meu filho tem alguma coisa a ver com isso? E aí vai começando a acontecer o livro, você vai conhecendo tanto a família dele, tanto mais sobre o Jacob, né, que é o menino, e você vai começando a entender como a mente do Jacob funciona, e você também não sabe muito bem quem acreditar nesse livro, você fica meio na dúvida, tanto porque é narrado da perspectiva do pai do Jacob, então você não sabe se pode confiar nele, até porque é o pai dele que tá contando, então você não sabe muito bem o que esperar do livro, você só sabe que você fica com aquela apreensão de não saber em quem confiar e o que realmente aconteceu nesse dia. E também é interessante porque esse livro, ele tem umas partes que conta como se fosse um julgamento que tá acontecendo no futuro, como se depois de todo esse caso do Jacob tivesse sido encerrado, mas a gente não sabe a conclusão do caso, no caso o que se decidiu, e tá acontecendo outro julgamento. Aí você fica se perguntando por que outro julgamento, o que foi que aconteceu depois, e aí você literalmente não consegue largar o livro. E tem uma coisa que acontece no final do livro, com uma das personagens, uma coisa que acontece que você não espera. Se você espera isso, você tem que ser investigado, ou você tem que virar um investigador. Porque é uma coisa que o autor, ele não prepara você para o que tá acontecendo, você pegar assim no choque. E eu acho que isso foi muito legal, porque me pegou totalmente de surpresa. É tipo, já no finalzinho do livro mesmo. E aí, quando você lê, você fica, caramba. E depois você vai pra pensar e fazia sentido. Mas eu não percebi, porque sou o quê? Trouxa, otário. E o autor me fez bastante disso. Esse é um livro que também se desse uma nota super alta, porque não só essa questão de ter essa reviravolta no final, eu acho um livro totalmente bem escrito, principalmente se você gosta de ler sobre investigações e se você gosta de livros que se passam assim em tribunais, porque tem as cenas dos debates e eu particularmente gosto muito de ler sobre esse tipo de coisa, assistir também acho muito massa. Então, pra quem gosta desse tipo de coisa, leiam. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham pego ótimas recomendações. Se você é uma pessoa que gosta de ser feito de trouxa, de palhaça, de otário, você precisa ler esses 8 livros. Até os que eu não dei uma nota muito alta, eu acho que vale a pena pela experiência toda. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi vocês que escolheram lá no Instagram que esse vídeo saísse primeiro do que o outro. Qual outro? Você vai ter que ir lá no meu Instagram pra você descobrir. Inclusive, me ajudem a chegar nos 10 mil lá, porque vai ter uma coisa que eu anunciei na rede social lá do que eu ia fazer quando chegasse aos 10 mil. Eu preciso muito desse arrasta pra cima, então me sigam lá, é Lucas Barros D. E aproveitem também, me sigam na rede social de lives, a famigerada
roxinha, que eu não posso falar o nome aqui, mas todo mundo sabe qual é. Eu tô fazendo live de leitura quase todo dia lá, a gente faz sprint, fica conversando. Então me sigam lá também, pra vocês não perderem as lives. E também, se quiser me seguir no Twitter, no Scoop, tá tudo na descrição. E por favor, se você for comprar algum desses livros, se você ficou já transtornado, alucinado e com vontade de ler algum deles a partir desse vídeo, lembra de usar meu link que tá aí na descrição, porque me ajuda demais, vocês não tem noção. E você não vai pagar nada mais por isso, você vai literalmente me ajudar de forma assim, gratuita, porque você já ia pagar pelo livro, aí você continua pagando o mesmo valor, só que me ajudando. Então, por que não ajudar um mero mortal como eu, ao invés de ajudar só um bilionário, que é o dono da Amazon? E queria pedir pra vocês me deixarem nos comentários um livro que você foi feito de trouxa, foi feito de palhaço, de otário, que teve aquele plot twist, a reviravolta muito boa pra você, aí nos comentários. Não precisa necessariamente ser de suspense, porque eu gosto muito de livro assim, então eu vou pegar várias recomendações de vocês aí, então por favor deixem aí se você já leu um livro assim. E é isso, obrigado por ter assistido até aqui, espero ver vocês no próximo vídeo, um beijão, tchau!